Olá, segunda série, vamos à nossa aula de língua portuguesa, hoje redação. Sou o professor Wesley e hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo sobre fatores de textualidade, certo? Logicamente que estamos aqui então estudando as características de textos que podemos produzir ou analisar em questões objetivas como por exemplo do PAS, do Enem, de concursos públicos e assim por diante, né? Assim como de vestibulares. Bom, nós estamos em um dos fatores da textualidade, que é a intertextualidade. Nós já vimos a paródia e hoje nós vamos dar continuidade estudando, então, outro fator da textualidade, mas no caso dos fatores dentro da intertextualidade, que é a paráfrase. Beleza? Bom, então, o que seria paráfrase? Ou o que é paráfrase, na verdade, não é? Ela é a recriação de um texto já existente, mantendo a mesma ideia contida no texto original. Só que nós temos duas formas, então, de, no caso, criarmos uma paráfrase. Você vai, mesmo, logicamente, mantendo o texto original, utilizar outras palavras. Senão, seria uma simples cópia, não é? Ou seja, o vocábulo paráfrase, né, do grego, né, significa repetição de uma sentença. Mas as principais características primeiro da paráfrase e depois nós vamos ver os tipos de paráfrase. Apresenta o mesmo encadeamento temático do texto original, a utilização de vocábulos e estilo distintos do material fonte, ou seja, você já vai usar um tipo, por exemplo, de formação frásica, que é uma característica daquela pessoa que está falando sobre aquele texto original. Certo? Ou seja, aí já são as características de quem está fazendo a paráfrase. E não há comentários críticos, humor ou ironia em relação às ideias parafraseadas. Porque, na verdade, a ideia é manter o tema, não é? Ou seja, você não tem nenhuma intenção aqui de criticar, de, no caso, estabelecer, por exemplo, uma ressignificação do texto, conforme uma ideia nova que se torna o quê? Uma crítica em si ao texto original. Não, isso não pode ocorrer. Pode ocorrer o uso de expressões como isto é, ou seja. Por quê? Porque você vai trazer uma nova, né, explicação, só que dentro da mesma ideia, certo? Você vai tentar, por exemplo, muitas vezes, explicar um assunto para determinadas pessoas, sabendo fazer muitas vezes uma adequação. Vamos dizer que um assunto, né, que então seja um pouco complexo demais para uma certa faixa etária. E você vai manter então o tema daquele assunto, só que adequando aquela faixa etária, certo? Então a paráfrase diferencia-se da paródia e resumo. A primeira também é reescrita de um texto, no caso a paródia, né? Porém, há frequentemente o uso da ironia e do humor para a criação de um novo sentido e muitas vezes uma crítica ao próprio texto base, o que não ocorre na paráfrase. Imagine uma música que já está enraizada na memória coletiva. Ela pode ser reescrita, né, por outro compositor que altere seu cerne temático, com o objetivo de ridicularizar ou criticar o texto-fonte. Já o segundo, no caso aqui o resumo, consiste apenas na síntese de um texto, retirando suas informações secundárias. Ou seja, não é nenhum e nenhum outro. Tá? Não é um nem o outro. Por quê? Porque nós temos aí, no caso, duas características bem distintas. Uma vai ressignificar criticando e a outra só vai sintetizar, tá? Retirando as informações secundárias. Já a paráfrase não. A intenção é, então, você basicamente, vamos colocar assim, traduzir o texto nas suas palavras. Ou seja, como assim? Você vai simplesmente passar essa informação com as suas palavras, explicando, tornando-o talvez mais claro, certo? Este é um dos objetivos da paráfrase. Bom, então vamos aos tipos de paráfrase. Há dois tipos, né? E
no caso, esses tipos se diferenciam pela forma como o texto original é recondicionado. Ou seja, o que se vai resultar, certo? Ou seja, a paráfrase deste texto original. Como ele vai ser recondicionado? Aliás, na reprodutiva, ou seja, são duas, a reprodutiva e a criativa, há uma síntese e reiteração. Na criativa ocorre a expansão do conteúdo temático. Então, olha só, na paráfrase chamada de reprodutiva, você vai criar uma síntese. Professor, então é um resumo. Não, mas a intenção é reiterar algo que seja mais importante naquela ideia ali, apresentada, naquele tema, certo? Ou seja, para deixar mais claro na mente do escritor. E já a criativa, ela vai expandir o conteúdo. Muitas vezes você vai dar mais informações para que, em si, aquilo que está sendo apresentado, né, tenha mais significado, para que você também, muitas vezes, possa criar um ambiente narrativo, a fim de que o texto ele realmente atinja um objetivo, né, de, por exemplo, apresentar uma história mais completa. Uma história que vai, então, fazer com que o leitor entenda o porquê daquele tema, certo? Então vamos lá. A reprodutiva possui um laço estreito com a reprodução integral de ideias. Então vai realmente se manter muito fiel à reprodutiva, às ideias. Isto é, trata-se de quase copiar as informações de um texto. Nesse tipo de paráfrase, a habilidade primordial é a capacidade de reelaborar sentenças sem copiá-las totalmente. Então, basicamente, você mantém o texto. Só que você não pode copiar as sentenças totalmente. Então, esta é a capacidade de reelaborar as sentenças. Não se trata de um resumo, pois não há exclusão de informações secundárias. Ou seja, na verdade, você vai manter o texto usando suas palavras. Muitas vezes há uma certa síntese, né? Por quê? Porque, na verdade, sua intenção é reiterar aquele assunto. Muitas vezes a forma que aquele assunto foi passado, vamos dizer, um acidente que ocorreu e foi passado por um profissional que atendeu, né? Eles têm o seu próprio linguajar, que muitas vezes pode se tornar de difícil entendimento para leitores, por exemplo, de um jornal, que estão ali lendo sobre este, no caso, acidente. Então, o jornalista vai, e com suas próprias palavras, né, manter o texto, as informações do texto, só que reelaborando, né, tal texto. Aí temos a paráfrase criativa. Não consiste apenas em um resumo das ideias, mas a construção de novos significados que remetem ao campo temático do texto principal. Então este aqui, né, na verdade, essa paráfrase, a criativa, ela vai, na verdade, expandir a narrativa, né? Ou seja, o que se fala sobre determinado ocorrido. Só que, qual é a ideia aqui? Logicamente, a construção de novos significados. Isso não significa mudar a temática da paráfrase, tá? Aliás, o texto básico, desculpem, né? Que é a paráfrase que é já, então, essa reprodução, né, do texto básico. Bom, nesse ponto, a semelhança, olha só, e o texto parafrástico, nessa categoria, não discorda, mas distancia-se do texto original. Observaram? Você tem de ser fiel, tem de se manter a fidelidade ao texto original. Mas então como é que se faz isso quando você expande o texto? Então você vai se distanciar do original, só que você não vai discordar, tá? Indo além da simples reiteração como é a reprodutiva. Reiterar é você simplesmente dizer novamente, né, porque você está ali reforçando. Só que no caso da criativa, a intenção vai além disso. Não é paródia, pois não há uma reescrita com função de humorizar ou ironizar o texto original. Então, ambos os tipos de paráfrase permitem perceber a alusão ao original, ou seja, que se remete ao original, tá? Porém, uma não deixa espaço para novas informações relacionadas ao tema, a reprodutiva, e a outra recondiciona e expande o material base,
certo? Sem que o distanciamento desvincule os dois textos. Ou seja, você vai só ligar os pontos e, vamos dizer assim, criar uma narrativa, certo? Ou então apresentar um fato que tenha condições de apresentar uma ideia mais completa. Porque muitas vezes um texto base pode ser muito curto e não dá todas as informações para que as pessoas realmente entendam o que aconteceu. Então o texto vai ser expandido, dando mais informações, só que sem mudar a temática. Exemplo de paráfrase. Para compreender melhor o funcionamento da paráfrase, segue alguns exemplos. Vamos lá. Temos aí, por exemplo, paráfrase então reprodutiva. Texto original. Quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. O motorista fugiu e não prestou socorro. Porém, algumas pessoas conseguiram anotar a placa. A vítima foi levada ao hospital mais próximo e os médicos disseram que sua condição é estável. Esse é o texto original. Vamos para a paráfrase. Ao cruzar a rua, olha só, aqui nós temos uma oração subordinada, tá? Adverbial reduzida. Aqui nós temos uma oração subordinada adverbial desenvolvida. É o poder de, então, observem, como está escrito aqui, de, no caso, copiar as informações, olha só que com a capacidade de reelaborar sentenças sem copiá-las totalmente. É o que a pessoa fez aqui, né? Usou conhecimentos gramáticos, inclusive, da gramática. Então, ao cruzar a rua, um carro atropelou uma mulher. Quando uma mulher cruzava a rua, foi atropelada por um carro. Aqui, nós já temos uma oração subordinada reduzida, tá? E aí nós temos aqui, na verdade não, é uma oração em que a sua voz, na verdade é isso, né? Está na voz, então, passiva analítica. E aqui um carro atropelou uma mulher. Nós temos aqui uma voz ativa. Houve uma mudança da voz do verbo aqui, certo? A placa foi anotada. Olha, o motorista fugiu e não prestou socorro. Porém, algumas pessoas conseguiram anotar a placa. Aqui nós temos uma oração em que o verbo, a voz dele está na voz ativa, e aí, já na paráfrase, numa atitude contrária ao que ocorreu aqui antes, né? De uma voz passiva para uma voz ativa, agora de uma voz passiva vai vir para uma voz passiva aqui, ó, de uma voz ativa, né? Vai vir para uma voz passiva. Só houve, no caso, a troca aqui. Primeiro aqui no texto base, né? No texto original, houve uma voz passiva analítica e que foi passada para a voz ativa. E agora uma voz ativa que foi para a voz passiva aqui. A placa foi anotada. E aqui está o quê? Eles conseguiram anotar a placa por testemunhas no local. O motorista ignorou o acidente que causou e fugiu. E temos aqui uma inversão. Primeiro nós temos a apresentação de que o motorista fugiu e depois que a placa foi anotada. E aqui primeiro de que a placa foi anotada devido ao motorista ter fugido, não é? Beleza. Um hospital nas proximidades recebeu a vítima. A vítima foi levada. Temos aqui então uma voz, né, passiva. A vítima foi levada ao hospital, né? E aqui um hospital nas proximidades recebeu a vítima. Ou seja, já temos aqui uma voz ativa. Beleza? De novo, né, o uso dessa transposição da voz passiva para a voz ativa. Então, é você realmente usar os conhecimentos da gramática para ressignificar, né, um texto. E aqui, no finalzinho, e os médicos falaram que seu quadro é estável, certo? Aqui nós temos uma mesma situação, né, de uma oração subordinada substantivo objetivo direta, aqui também, só que houve a mudança do verbo. O verbo dizer para o verbo falar, ou seja, já uma questão, né, ligada, por exemplo, ao uso de sinônimos, né? Usou um verbo que tem o mesmo cunho semântico que então o outro, do texto original. Ou seja, a paráfrase, observaram que os textos então estão realmente bem parecidos, mantém a unidade temática, a única intenção é ressignificá-lo,
mas com a intenção de reiteração. Então, aqui, a paráfrase reprodutiva preocupa-se em manter, né, a maior fidelidade possível em relação às informações originais. No texto acima foram realizadas primordialmente mudanças de cunho sintático, como nós conversamos, e a utilização de sinônimos, como conversamos, para evitar uma cópia integral. Por exemplo, a sentença "quando uma mulher cruzava a rua", composta por uma conjunção, foi substituído por uma oração reduzida de infinitivo iniciada por preposição. Além disso, as palavras pessoas e condição foram trocadas por testemunhas e quadro. Essas alterações realizadas não modificam o sentido, sendo uma simples reiteração de ideias do trecho original. Aí temos então aqui a paráfrase agora criativa. Texto original, Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Então, vamos lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, meu prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. É a Canção do Exílio, né, de Gonçalves Dias, em que ele, logicamente, né, se lembra de sua então terra natal e traz toda esta então lembrança, né? Traz toda essa, vamos dizer assim, esse sentimento, né? Da sua pátria, né? De amor à sua pátria, de amor então à sua terra, não é? Agora temos aqui no caso outro texto, a paráfrase, mas é a Canção do Exílio facilitada de José Paulo Paes. Lá, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cá, bah, né? Aqui já você tem umas informações sobre o local onde essa pessoa mora, principalmente por algumas palavras em si, que demonstram muito bem de que parte do país, né, ele é. E assim ele, logicamente, lembra também de sua terra, só que observe o tanto que ele mudou, né, a escrita em si, mas manteve o mesmo sentido, né? Que é a canção do exílio. O que é o exílio? Quando você está numa terra distante da sua, muitas vezes até obrigado, né? Ou por outros motivos em si, só que o que vem é o que? A lembrança, o sentimento de saudade da sua terra natal. Então, nós tivemos aqui então o estudo da paráfrase. Vou deixar um exercício para vocês. Espero que vocês tenham entendido então qual é a intenção da paráfrase. Agora, será que, por exemplo, esse conteúdo ocorre muitas vezes em prova do Enem, do PAS? Gente, é o que mais ocorre. Como assim? Você tem um texto, certo? Para uma questão. E nós vamos fazer questões assim, né? Responder a questões assim. Você recebe um texto. Então, a partir daquele texto, você tem, no caso, 5 alternativas, em que vai haver a reescrita. E a reescrita vai trazer 2 situações que serão analisadas. Uma referente ao sentido, ou a outra referente à sintática, à escrita. Então, muitas vezes haverá pergunta, né? Na reescritura de tal trecho do texto, o sentido foi mantido? Ou em outra pode ter a seguinte, né, questão. Devido, por exemplo, em referência a tal trecho do texto, na reescrita, ou seja, a paráfrase, a sintaxe, ou seja, os termos gramaticais usados mantiveram a mesma função sintática? Ou seja, será que você mudou então a função sintática de certo trecho, de certo termo da oração? É isso que se faz nas questões, né? Há bancas que trabalham somente com esse tipo de, então, formação de questão, tá?
observando se o sentido foi mantido ou se a função sintática de um termo, ou até mesmo de orações de um período composto, por exemplo, né, se foi mantido. Então, foi mantida, no caso, essa função sintática. Tá? Por exemplo, você retirar um trecho que tenha um período composto por subordinação e criar um composto por coordenação e perguntar se as funções sintáticas foram mantidas. Então, para quem realmente quer estudar, para quem realmente leva a sério e quer mesmo, né, aprender a fazer essas provas, responder essas provas, na verdade, né, a essas provas, a paráfrase vai ser de muita valia. E nós vamos fazer várias questões que envolvem, então, esse tipo de análise. Certinho? Que eu deixarei para a próxima aula, inclusive. Tá? Então, gente, tchau, tchau. Até a próxima aula. E nós vamos continuar, então, com a intertextualidade, né? Um dos fatores de, no caso, textualidade, que vai ser a epígrafe. Tá? Então, até a próxima aula e tchau, tchau.